Receita da chefe. Como garantir que não perdemos nenhum estudo com essa busca que a gente realizou? Primeiramente, tenha à mão aqueles estudos-chave, aqueles que você conhece, que você sabe que responde a pergunta que você está querendo responder. Caso você não tenha, você pode procurar nas referências de estudos que você já tem. Como então a gente vai fazer isso? A gente vai tentar identificar nesses estudos que a gente sabe que devem estar na nossa pesquisa, quais são as características deles, quais são as características de indexação, quais são os mesh terms que eles utilizaram, os descritores, quais as palavras que estavam lá no título e no abstract que a gente não colocou por engano na nossa busca e precisavam estar lá para trazer esses artigos mais importantes. Depois de fazer isso, vocês vão ver que eu vou apenas corrigir a busca e assim a gente consegue garantir que todos os estudos estão na nossa busca. Como eu não tinha nenhum estudo à mão, mas eu conheci essa revisão que avaliou mais ou menos as mesmas coisas que eu quero avaliar, obviamente não é a mesma pergunta, senão não faria sentido eu fazer essa revisão, eu fui atrás dos artigos inclusos nessa revisão. E aí, aqui nas referências, já vou ir direto ao assunto para vocês, tá? Eu achei esse artigo aqui que não estava na minha busca. Então, percebi que esse artigo poderia ser incluso. O ideal é que eu fosse testando cada um deles. Então, por exemplo, vou copiar o nome desse autor, fingir que eu não sei ainda se ele está na minha busca ou não. E aí eu vou procurar aqui e não vou encontrar, tá vendo? Não tem nenhum artigo com esse nome na minha lista, com esse nome de autor. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir esse artigo, aliás, vou abrir esse artigo e tentar entender o que ele tem aqui que eu não utilizei lá. Percebam que apesar de eu ter usado Autonomic Nervous System, eu não usei Parasympathetic Nervous System. E aí, quando eu olhei rápido aqui, eu já pensei, bom, é só eu incluir o Parasympathetic Nervous System, porque se vocês olharem lá, a minha busca não tem nenhum termo como esse. Apesar de eu ter Autonomic Nervous System, Autonomic Modulation, eu não tenho Parasympathetic Nervous System. E aí eu pensei, então vamos corrigir a minha busca. Se antes eu tinha uma busca que não tinha parasimpatética, o que eu fiz? Coloquei o parasimpatético na forma mais geral que eu posso colocar, né? Porque se vocês notarem lá no estudo, ele estava com uma especificação aqui, ó, de fisiologia. Eu não coloquei essa especificação, apenas o Parasympathetic Nervous System. E aí eu colei a busca aqui e fiz a mesma coisa, coloquei o nome do autor, agora tem 60 estudos, então vieram 4 estudos novos nessa busca. E aí eu dei o Enter, só que olha o que aconteceu. Ele não está aqui ainda. Então, provavelmente, essa não é a diferença. E eu até acredito que o Parasympathetic Nervous System, lá nos mesh terms, ele está dentro do Autonomic Nervous System. Por isso que isso não modificou nada no fato de eu encontrar esse artigo. E eu fiquei pensando, então, quais dos meus grupos de termos não tem aqui? E aí, o que eu encontrei? Ele não fala de atleta ou de esporte, nenhum desse grupo aqui, ó. Atleta, esporte ou jogadores. Ele não utiliza esses termos e não foi classificado, indexado com nenhum desses termos. Então, eu fui procurar, então, como que eu sei que esses atletas, eles são atletas, né, são competidores. E aí uma palavra que eu vi logo aqui no início, ó, foi a competitividade, né, nadadores competitivos. Então, talvez se eu adicionar essa palavra como título e abstract, aí sim eu vou encontrar esse artigo na minha busca, que não estava vindo. Então, eu tinha adicionado esse termo, não adiantou. O que eu fiz? Vou adicionar estes termos, ó, já pus até 2, o competitive, que ele tinha lá, ou competition, que eu acho que pode ser a mesma coisa. Então, eu vou colocar essa busca no PubMed agora, para ver se eu consigo encontrar esse artigo desse autor. Então, aqui nesse caso, ó, fiz a busca, nesse caso vieram 81 estudos, tá? E aí, quando eu pus para buscar ele, de fato encontrei. Certo? Então, adicionando aos pouquinhos aí alguns sinônimos, eu consegui achar, inclusive, outros, ganhei aí mais de 30 estudos, né, do que eu tinha antes. Aliás, desculpa, mais de 20 estudos do que eu tinha antes. Então, excelente, é assim que eu consigo ir
confirmando se eu realmente tenho todos os estudos que eu preciso e adaptando a minha busca. Gente, não quero ler tudo isso, o que eu faço? Eu confesso a vocês que eu jamais leria 1000 estudos, 500 que seja. Não é porque eu sou preguiçosa, não. É porque dificilmente todos esses estudos teriam realmente o mesmo objetivo, estariam tentando responder a mesma pergunta. Então não faz sentido para mim. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que melhorar a especificidade da nossa busca. A gente tem que fazer essa busca trazer exatamente o que a gente quer. Como? A gente vai começar a nossa busca, vamos ler lá os primeiros 10, 20 estudos, e aí a gente vai rastrear nesses quais que não seriam inclusos e por quê. Essas características de indexação ou palavras que a gente buscou na nossa sintaxe, no título, no abstract, elas vão ter que estar bem claras para a gente poder modificar a nossa busca. Então faz assim, abre aí no seu computador já todos esses resumos de estudos que não servem, abre também a sua sintaxe e um caderninho de anotações para você poder saber o que precisa ser modificado na busca. Vamos ver um exemplo. Lembra que eu triei esse estudo aqui e eu vi que ele não servia para mim, certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser fazer uma busca melhor do que essa, que já tem 56 estudos apenas, eu vou abrir esse estudo numa outra aba e vou tentar identificar aqui nos descritores dele por que esse artigo veio. Né? Ele fala de acupuntura, ele fala alguma coisa de esporte aqui, que pode ser o que fez esse estudo vir para cá. E ele não fala de variabilidade da frequência cardíaca, mas olha o que eu notei aqui. Ele fala de biofeedback, né, que é um termo que eu usei lá, porque alguns estudos fazem variabilidade da frequência cardíaca como biofeedback. Então, se eu notar que outros estudos que usaram o biofeedback não servem para mim, bem como esse, e talvez o biofeedback é uma palavra um pouco mais distante do que eu preciso agora, nesse momento, o que eu posso fazer? Então, eu vou lá na minha busca inicial, eu localizo onde está esse termo biofeedback, que talvez seja um termo que está confundindo a minha busca, trazendo coisas que eu não quero, e removo ele daqui. Então, eu vou ter uma nova versão, né, sem o biofeedback, e aí eu colo para buscar, e a intenção é que esse artigo aqui, que era o primeiro da minha lista, não venha nessa segunda busca, tá? Então, vou deixar ele aqui do lado, faço essa busca aqui nessa outra base para vocês verem, ó. O primeiro não veio, tá vendo? Não tá aqui. Eu posso até conferir se ele não tá numa outra ordem, por alguma razão, mas, ó, o primeiro autor, vou copiar o título. Eita. Vou copiar esse título e buscar aqui. Ó, percebam que esse título aqui não... Opa! Esse título realmente não está nessa nova busca com 43 estudos, certo? Então, essa é uma forma bem simples de remover o estudo, né, ou um grupo maior de estudos que vocês vejam que eu não removi só aquele. Né, de 56 eu fui para 43, então eu removi vários outros que estavam com o termo biofeedback. E aí, nesse caso, eu preciso ter certeza que não tem estudos que eu quero que utilizam o termo biofeedback, então precisa conhecer muito bem a literatura para você fazer esse tipo de alteração, tá? Uma outra alteração que seria possível, eu encontrar aqui na minha busca inicial uma revisão, por exemplo, vou tentar colocar aqui por exemplo, aqui, ó, ainda tá vindo revisões, tá vendo? Então, o que eu poderia fazer para eu não trazer revisões nessa minha busca, sendo que eu já sei que eu vou fazer uma meta-análise? Eu poderia simplesmente manter esse cabeçalho aqui e adicionar o note e, logicamente, pesquisar no PubMed como que é a forma correta de escrever review, qual que é a forma correta de adicionar um mesh aqui, mas como eu já sei de cabeça, tô colocando para vocês, que é o Publication Type. E aí eu faço a busca sim dessa forma, né? Mantenho o biofeedback a princípio, pensando que não era esse o problema que eu queria excluir, fosse só as revisões. Eu poderia fazer os dois, né, as duas alterações, mas só para vocês notarem. Então aqui eu tenho o 10º artigo é esse, que é uma revisão, e agora eu vou fazer essa nova busca. Eu não quero revisões, né? Então vamos ver se o 10º não é ele.
Ó, não é o mesmo estudo, tá vendo? Não é mais uma revisão. Só para conferir, para mostrar para vocês como dá certo, eu vou copiar. Eita, esse nome que tá difícil. Acho que vou copiar o nome do autor que vai ser mais fácil. E aí vou procurar aqui para ver se ele realmente não existe mais. Então, só pelo nome do autor. Ó, não tem nenhum artigo aqui com esse nome de autor. Então, ele não veio para cá, certo?